Fala pessoal do sétimo ano, beleza? Como é que vocês estão, hein? Tranquilos? Tudo em paz? Beleza? Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês a correção da prova, tá? Que vocês fizeram a prova do primeiro bimestre, para que quem tem alguma dúvida, quem ficou com dificuldade em tal questão, a gente consiga resolver isso, tá? Então, peço que vocês façam as devidas anotações aí. Logo mais vocês terão a prova de volta, né? A gente faz essa devolutiva aí no final, acho que no final do semestre. Então, vamos lá, a correção dessa provinha aí, que acho que a maioria foi muito bem, mas sempre tem alguma dúvida ou outra que fica ali rodeado, tá bom? Então, deixa eu experimentar aqui para vocês. Opa. Bom, tá aqui, pessoal. Essa foi a prova de vocês. Vale 10, né? A prova do primeiro bimestre. Como vocês sabem, eu sempre gosto de colocar um texto ali para a gente efetuar uma interpretação de texto. Aqui no caso, a gente tem aí o seguinte coisa. IBAMA tem nova regra de transporte de animais silvestres de estimação. O transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de boleto. Olha só. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, divulgou nova regra para o transporte de animais silvestres entre estados no Brasil. Agora, o transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de boleto ao IBAMA. A coordenadora de monitoramento do uso da fauna e recursos pesqueiros, Maria Isabel Soares, destaca que o IBAMA considera animais silvestres de estimação aqueles comprados de criadouros legalizados ou cedidos com autorização do IBAMA. Tá? Os mais comuns a serem criados são papagaios, araras, jabutis. Maria Isabel alerta que antes de ter um animal silvestre em sua tutoria, é preciso conhecer as necessidades de tutoria que é posse, tá, pessoal? Necessidades deles que são diferentes de cães e gatos, inclusive no aspecto de custos. É mais caro você ter um animal silvestre. Maria Isabel ainda destaca que o aumento da fraude e do tráfico foi o que motivou essa mudança na regularização. A punição será prisão de 6 meses a 1 ano e multa de 500 a 5 mil reais. Bom, claramente que é uma notícia, né, pessoal? Tem a função de informarmos sobre algo. Aí eu pergunto para vocês, defina animais silvestres. Bom, são aqueles animais mais raros, diferentes de cães, como ele mesmo diz aqui. Você poderia, inclusive, colocar papagaios, araras, jabutis, como está aqui, tá bom? Que são geralmente criados em cativeiros. Isso aqui tranquila, né? Primeira pergunta. A segunda, qual a finalidade do texto acima? Eu já mencionei. Sua função é informar. Toda notícia, pessoal, tem essa finalidade de nos informarmos, de trazer algo que acabou de acontecer, no aspecto de informação mesmo. E é o que ocorre ali. Informativo. O que motivou essa mudança adotada pelo IBAMA? Essa resposta aqui está no finalzinho. O que motivou, ele fala aqui, né? Nesse finalzinho aqui, ó, que foi o tráfico de animais. Tá? Olha lá. Destaca que o aumento da fraude e do tráfico foi o que motivou essa mudança. Ó, no final do texto aqui, né, a gente tem o motivo. Então, que é o que motivou foi o aumento da fraude e o tráfico desses animais. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Acho que a maioria foi muito bem nesse aspecto aqui de interpretação. Depois, a próxima. Tem um poema aqui que eu coloquei para vocês, chamado Folha. Essa folha seca nada pela correnteza e cai lá no mar, da Elba Gomes. Aí eu pergunto, qual o nome dado a esse tipo de poema? Bom, pessoal, esse aqui é o famoso haikai. Era só você colocar isso, que o nome do poema é haikai, tá bom? Aí eu pergunto as características que definem esse poema. Bom, pessoal, o haikai, ele é aquele poema que é um poema japonês, que tem como suas características o quê? 3 versos, né? Uma única estrofe com 3 versos. A contagem das sílabas, eita, 575, né? A gente faz a contagem da sílaba tônica, que é diferente da contagem tradicional na poesia, como eu falei para vocês. Ele fala sempre da natureza, ele sempre busca um aspecto da natureza no haikai clássico. Então era esse tipo de informação que vocês tinham que colocar aqui, tá? Colocando
acertava. A questão estrutural, a questão das características, de sua origem, tá bom? Aí eu pergunto, a poesia é um gênero lírico, cantado. Justifica essa afirmação. Eu falei muito isso, sabe? A gente trabalhou nesse bimestre, no primeiro bimestre todo, né? Como a poesia, com o gênero. E eu falei para vocês que a poesia ela é cantada porque a sua origem ela é musical, né? Então eu ainda comentei isso que a gente vai aprender lá na primeira série, dos trovadores, né? Que eram pessoas que tocavam instrumentos de corda e cantavam. E eles cantavam essas poesias de forma melódica, então eles iam declamando. Por isso, quando você lê um poema, você percebe na declamação que é diferente, tá, pessoal? A gente tem ali todo um contexto que envolve a música. Você não lê simplesmente como você lê um texto, um poema. O poema você tem que declamá-lo. Então tem toda essa parte rítmica, sonora, que vem da música. Beleza? Era isso que eu tinha que colocar aqui. A próxima questão. Explique cada um dos tópicos abaixo. Versos, rimas, estrofes. Aqui era para você explicar o que é cada um deles, tá? Muito fácil também, mas é muito importante que vocês tenham essa consciência. Então, o verso, pessoal, o verso são as linhas, tá? Cada linha que nós temos lá chamamos de verso. Então, 1, 2, 3, 4 versos. As rimas são a igualdade das sílabas finais que temos na palavra. Toda vez que temos uma terminação num verso de uma palavra e na outra uma mesma terminação, tipo coração e paixão, a gente chama isso de rimas, porque são a mesma, o ão ali formam essa parte rítmica, né, da rima. Então era isso que tinha que colocar. E as estrofes é um conjunto de versos. Muito fácil, né? Quando a gente tem vários versos aqui, por exemplo, vou pegar o próximo texto aqui, ó. Isso aqui é uma estrofe, um conjunto de versos. Beleza? E agora vamos para a quinta questão aqui. Observe o poema abaixo. Improviso do amor perfeito. Aí ele começa. Naquela nuvem, mando-te meu pensamento, que Deus se ocupe do vento. Os sonhos foram sonhados e o padecimento aceito. E onde estás, amor perfeito? Imensos jardins da insônia, de um olhar de despedida, deram flor por toda a vida. Ai de mim que sobrevivo, sem o coração no peito. E onde estás, amor perfeito? Longe, longe, atrás do oceano, que nos meus olhos se alteia, entre pálpebras de areia. Longe, longe, Deus te guarde sobre o seu lado direito, como eu te guardava do outro. Noite e dia, amor perfeito. Cecília Meirelles. Profundo, né, pessoal? Falaremos mais de Cecília Meirelles lá no ensino médio. A gente vai aprofundar um pouco mais em um aspecto mais técnico aqui, tá? Mas vamos lá. Esse poema eu pergunto, quantos versos há nesse poema? Bom, você tinha que contar aqui. São as linhas, né? Lembrando, o título não é o verso, tá, pessoal? Então não podia contar aqui o título. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá? Então 19 versos ao todo. Quantas estrofes? Como eu falei para vocês, é o conjunto. Então a gente tem um conjunto aqui, 2, 3, 4, 5, 6. 6 conjuntos, então 6 estrofes, tá bom? E aí eu pedi para vocês voltarem no poema e fazer a contagem das rimas. E eu falei para vocês que a contagem das rimas nós efetuamos de qual forma, pessoal? Aqui, colocando a letrinha maiúscula na frente do verso. Então, olha só. No primeiro verso aqui, naquela, eu vou colocar a letra A. Todas as palavras que terminar com lá, igual naquela, aqui ó, o lá, vai ter a letrinha A simbolizando essa rima. A mesma coisa, o pensamento vai ter a letra B. Então, olha só, você tinha que vir aqui e fazer isso aqui, ó. Colocava a letra A, aí o pensamento já é uma nova terminação, não é mais o lá, então é B. Olha, eu tenho o vento aqui, ó, o tô, de novo. Então aqui é a mesma terminação, eu coloco a letra B. Sacaram? Era isso que vocês tinham que fazer. Então, deixa eu pôr a letra B aqui para ficar mais... Aí. Tá bom? Então, olha só, a primeira estrofe eu tenho ABB. Tá bom? Sonhados, olha só, já é uma outra letra. Aceito, também é uma nova terminação, que rima aqui com seito. Então seria CDD. Entendeu? Era essa que você tinha que fazer no poema todo.
para acertar essa questão, como eu já expliquei a parte da contagem de rimas no poema. Bom, é assim que a gente se conta. Bom, aí tem a última questão, que é a penúltima, perdão, questão bíblica. Eu coloquei um versículo de Mateus aqui. E eu coloquei assim, ó: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E aí eu pergunto, que relação podemos estabelecer entre o poema de Cecília Meirelles e o versículo de Mateus? Essa questão eu sempre coloco para que vocês interpretem, que vocês tenham até uma própria opinião. Então eu deixo mais abrangente, você conseguindo fazer uma boa analogia, uma boa interpretação, ali, um relacionamento plausível. Tá? Mas olha só, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quando a gente vem no texto aqui, ó, aonde a gente encontra esse aspecto de perfeição aqui? O próprio título, né? O amor. Então, que você seja perfeito no amor como Deus é, porque Deus é amor, né? Deus, ele quer o nosso bem, ele nos ama incondicionalmente. Então, ele tem um amor perfeito e pleno, perfeito como só Deus. Então, essa relação que nós poderíamos fazer aqui, tá bom? E por fim, última questão, foi de graça para vocês também, era para vocês criarem aqui, né, um poema seguindo as características. Características são essas: versos, estrofes e rimas, tá bom? Estrutura padrão no poema. Aí poderia ter feito um haikai, poderia considerar, tá, seguindo a estrutura do haikai. Era isso que eu ia pedir no final para vocês, tá bom? Então essa é a provinha, tá, pessoal? A maioria não teve dificuldade, foram bem, certo? Então, dúvidas tiradas, prova resolvida, tá bom? E essa é a aulinha de hoje, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima aula, certo? Grande abraço para vocês. Quem tiver dúvidas aí, manda no Connect, que eu respondo lá, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.